Agora, segurem seus corações. Chegou o momento da personalidade de fé da noite. O servo de Deus, Marcelo Câmara. Olá, meus amigos. Hoje eu trouxe para vocês mais um testemunho de fé e fidelidade do nosso Senhor Jesus. Um testemunho de vida cristã formidável para os tempos atuais. Jovem, leigo, professor, promotor de justiça Marcelo Henrique Câmara buscou santificar-se nos afazeres cotidianos, em meio às realidades temporais, celebrando as alegrias e carregando as cruzes de sua existência, sobretudo identificando-se com o sofrimento de Cristo, no oferecimento da sua enfermidade, uma leucemia vivida com alegria e paz cristã. Sua vida retrata a essência de santidade, com uma abertura generosa e constante à graça de Deus. Ele nos abre os olhos para o verdadeiro milagre da caridade. Realizava as atividades mais comuns, com o coração grande voltado para Deus. Em meio aos desafios de um mundo altamente materialista, individualista e secularizado, nos confirma que a santidade é um chamado para todos. Eu penso que muitas vezes a gente deixa de ser melhor por acreditar que a nossa vida comum não pode influenciar em nada na vida das pessoas. E eu vejo que o testemunho do Marcelo, ele vem para ser uma grande luz, para confirmar justamente o contrário. As pequenas coisas do dia a dia podem, de uma forma muito profunda, influenciar e transformar a vida da igreja, né, a vida de uma cidade, a vida das pessoas que passam por nós. Marcelo Henrique Câmara nasceu em 28 de junho de 1979. Aprendeu as suas primeiras orações com sua bisavó materna, que era devota de Nossa Senhora Aparecida. Filho mais velho de Júlio Carlos Richard Câmara e Leatrice Pavan, recebeu dos pais excelente educação. O pai, sendo filho de militar, transmitiu-lhe regras de bom comportamento e ordem. A mãe, professora, teve influência direta no processo de educação do filho. Desde muito cedo, por volta dos 6 anos de idade, interessava-se por assuntos voltados ao bem comum, governo da cidade, bem-estar do próximo, manifestando pensamentos ideais e praticando pequenas ações virtuosas. Marcelo viveu em companhia dos pais até os 10 anos de idade, quando, contra sua vontade, enfrentou a separação do casal. O fim do casamento dos pais, no ano de 1989, provocou uma grande mudança na sua personalidade, tendo-lhe forçado ao amadurecimento pela dor. O menino de apenas 10 anos, ao ir morar com a mãe e o irmão mais novo, passou a ter atitudes de um verdadeiro adulto, na condução da família, sentindo-se responsável pelo futuro dos familiares. Preocupação que o acompanhou por toda a vida. Marcelo, criança, com 10 anos de idade, ele enfrentou, vamos dizer assim, a primeira grande cruz da sua vida, que foi a separação dos pais. E dali ele mudou. Ele, de uma criança, ele passou a se comportar assim como um adulto. Ele assumiu certas responsabilidades que uma criança normal, de 10 ou 12 anos, não conseguiria assumir. Queria saber das responsabilidades da casa. E Marcelo, sempre com seu coração generoso, conseguiu já muito jovem, muito criança, o perdão, né, em razão da separação, dessa verdadeira dor que acontece dentro da família. Recebeu a primeira Eucaristia em julho de 1991. Apesar da separação do casal, o pai manteve contato frequente com os filhos, acompanhando o crescimento e estimulando a formação. Com o auxílio da madrinha de batismo, Marcelo mantinha o compromisso da Santa Missa nos finais de semana. Dotado de inteligência ímpar e rara eloquência, características marcantes sua pessoa, a dedicação aos estudos deu-lhe uma notável formação, considerado aluno exemplar. Passou na primeira tentativa no concorrido vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, ingressando no curso de Direito em março de 1997, com distinta colocação. Concluindo o curso em dezembro de 2001 e obtendo o grau de bacharel em fevereiro de 2002. No final de 2002, participou do processo seletivo para o curso de mestrado em Direito da UFSC, obtendo mais uma vez excelente colocação, iniciando os estudos em março de 2003. Sem embargo, paixão pelo saber e a busca de uma intensa formação intelectual
foram revolucionadas pelo profundo processo de conversão interior, que se iniciou quando aceitou o convite feito pelo saudoso Monsenhor Francisco de Sales Bianchini, então diretor espiritual do movimento de Emaús, em Florianópolis, para fazer a experiência de Deus. Foi um encontro pessoal único com Cristo Senhor, dando um sentido novo à sua existência. E então vai chegar um momento em que ele vai receber o convite direto do Monsenhor Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, para fazer um retiro de Emaús, um retiro de final de semana. Nós estávamos organizando o retiro e antes do retiro fazia entrevista, ele foi fazer entrevista, mas não tinha vivência religiosa praticamente nenhuma até ali. Ia na missa eventualmente. Ele ia lá, mas que não esperava muita coisa. E ali já ele caiu do cavalo. Como São Paulo, ele percebeu que ele estava errado e que Jesus Cristo estava entrando na vida dele de qualquer jeito. Ele teve uma conversão muito profunda e isso, a partir daí, vai dar um outro direcionamento para a sua vida. E aí ele vai passar a irradiar essa luz de Cristo para as pessoas à sua volta. E com isso, ele no Grupo São Paulo, ele começou um certo trabalho assim de orientador espiritual dos outros jovens. Ele chegava a dizer, não, mas o teu problema, você pega uma virtude e pratica aquela virtude, um mês. Aí a gente conversa de novo, aí a gente vê se precisa mais um mês. E eu orientava outro grupo e achava estranho, porque para mim a direção espiritual tinha que ser um sacerdote, né? Então eu cheguei a conversar com ele, mas Marcelo, tu tem formação para isso? Disse, não, mas isso é apostolado, a gente tem que fazer a parte da gente. Então ele assumia e não tinha descanso. Ele tinha, pode-se dizer, até dezenas de jovens que ele orientava dessa forma, assim. No movimento de Emaús, foi extremamente assíduo nas reuniões do grupo de jovens com o qual participava. Era também palestrante assíduo nos cursos, nas reuniões de grupo e a escola missionária do movimento, bem como colaborador frequente nos programas do movimento junto à Rádio Santa Catarina. No ano 2000 passou a auxiliar os trabalhos de catequese com adultos e organização de eventos litúrgicos, e assim permaneceu até o seu afastamento em virtude da doença que o acometeu. A gente vai ver testemunhos muito bonitos lá na paróquia dos ingleses, onde o Marcelo foi catequista de jovens, catequista de adultos. Pelo dom da inteligência, né, pela sua fidelidade à doutrina, ao evangelho, o Marcelo tinha um amor muito grande por ensinar. Ele tinha, assim, como qualidades, uma inteligência assim, acima da média e uma grande maturidade. Eu costumo dizer que nós, homens, costumamos nos espelhar num pai, num irmão mais velho, num avô, num tio, uma figura masculina mais velha. Dificilmente nós nos espelhamos numa pessoa mais jovem, né? Até por uma questão de soberba, talvez. E no Marcelo eu via um exemplo a ser seguido. Então a palavra dele tinha muito peso moral para mim. Marcelinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos, costumava saudar a todos desejando paz e bem. Estudioso profundo e autodidata da doutrina católica, seu amor à igreja foi se intensificando. Esse amor levou-o a defender com heroísmo a Santa Igreja, perante os colegas universitários e professores. Não obstante ser um jovem de boa aparência e riqueza interior, nutria um profundo respeito pela figura feminina, na qual enxergava a beleza do Pai Criador, demonstrando assim um coração casto, puro de sentimentos e de atitudes. Ainda que tenha cogitado a vocação sacerdotal, durante a faculdade decidiu seguir a carreira de promotor de justiça, em conjunto com sua grande paixão, a docência. Também no ano 2000 começou a participar dos encontros da formação da Opus Dei. A partir do ano de 2003, Marcelo passou a buscar a formação espiritual e doutrinária da obra. Assim, ao mesmo tempo que continuava com o firme apostolado junto ao movimento de Emaús e a paróquia, foi mergulhado na vida de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei, una movilización de cristianos que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio. Quando Marcelo encontra o Opus Dei, ele encontra aí a convicção de que realmente ele poderia ser santo na vida comum, na sua atividade profissional
Acho que ali ele se encontrou. Também ali ele se encontrou nesse sentido para fazer apostolado. Tanto assim que na época que eu comecei a frequentar, praticamente todos que iam nos encontros eram ligados à advocacia. Professores da universidade, juiz, tinha até um desembargador do trabalho. O ideal da santificação foi vivido intensamente por Marcelo, na medida em que soube transformar as realidades humanas da família, da profissão, do estudo, do lazer, da amizade, do descanso, em locais privilegiados do encontro com Deus. No desejo de conduzir e oferecer o trabalho profissional para Deus, Marcelo avançou na formação intelectual, buscando sempre aperfeiçoar o conhecimento adquirido. Não para sua vanglória, mas para poder melhor servir. Em 2004, assumiu a função de professor no curso de Direito do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis e Faculdade de Santa Catarina. Marcelo marcou profundamente as pessoas que com ele conviveram. Não somente pelo seu conhecimento em comum, mas porque não se importava em gastar tempo com os familiares, colegas de trabalho, alunos e amigos. Assim, além da sua completa dedicação ao trabalho profissional e religioso, são características marcantes de seu ser. A palavra acolhedora, o sorriso, o companheirismo, a disposição a ajudar a riqueza de sentimentos em seu coração, sem contar a fé viva e inabalável e o intenso amor a Deus. Era aquele sorriso amigo, aquele olhar carinhoso, e eu olhava e pensava, será que é verdade mesmo? E aos poucos a gente vai vivenciando e vai conhecendo que de fato o Marcelo era um cara puro, que tinha aquele olhar penetrante, que ia na tua alma e queria mesmo saber de você. Enfrentou uma dura provação a partir de setembro de 2004, quando subitamente perdeu os movimentos das pernas, necessitando de ser internado com urgência. Nesta ocasião, recebeu o diagnóstico de um linfoma linfoblástico, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Com o auxílio incansável da família e dos amigos, com a confiança filial na providência divina, enfrentou um surpreendente e contagiante serenidade o longo processo de luta pela vida, que durou cerca de 4 anos. Foram inúmeras quimioterapias, radioterapias, experimentando medicamentos e tratamentos, submetendo-se a prolongadas internações e até um autotransplante de medula óssea, em novembro de 2007, quando fora diagnosticada a leucemia. No período que antecedeu a doença, ele havia adquirido o hábito de participar da Santa Missa diariamente. Aqueles que o visitavam no hospital saíram confortados e impressionados com sua paz e seu otimismo. Sua aceitação e entrega aos desígnios de Deus era completa, ouvindo-se também de seus lábios a expressão: se fico nesta vida, é pela misericórdia de Deus. Se vou para a vida eterna, também é da misericórdia de Deus. A doença do Marcelo, ela chegou de uma forma muito súbita. Ele rapidamente, de repente, perdeu os movimentos da perna e já vai ficar diagnosticado um linfoma. Desde essa hora, quem melhor assimilou tudo foi ele. Uma calma, sabe, uma serenidade, uma fé muito grande. A fé do Marcelo mesmo era inabalável. No primeiro final de semana da internação dele no hospital, o Monsenhor Bianchini vai celebrar a Santa Missa no quarto do hospital com o Marcelo. E ali o Marcelo vai pedir a palavra e vai dizer para os presentes que realmente ele estaria disposto a viver com Cristo todo o sacrifício da doença a partir dali. Eu fui visitá-lo, ele tinha recém sido internado aqui no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Fui muito preocupado porque as notícias eram de uma moléstia muito grave, o coração apertado, porque eu ia ver um amigo, nós tínhamos 24, 25 anos, numa situação inesperada, e assim que eu entrei no quarto, ele sorriu, assim: Samuca, meu amigo, que bom te ver, senta aqui, vamos conversar, uma alegria genuína. E todos eram unânimes em afirmar que, ao invés de consolá-los, saíam consolados, porque ele se esquecia de si próprio, ele queria saber como é que as pessoas estavam. Memorável foi seu esforço em participar do 65º Emaús Masculino, em 2005. Com o intervalo da internação hospitalar, fez grande sacrifício para, em cadeira de rodas, poder palestrar sobre a Eucaristia e demonstrar seu amor sobre o mistério eucarístico.
A certeza de poder servir a Deus através do trabalho profissional impeliu o mesmo debilitado pela doença a estudar com afinco para enfrentar um concorrido concurso para o Ministério Público Estadual, no qual passou no 5º lugar, sendo nomeado promotor de justiça em 20 de março de 2007. Ele passou num concurso público muito difícil para promotor de justiça e ele se preparou basicamente no hospital. Ter sido heróico no período, fazer provas exaustivas, muitas vezes precisando ser carregado, né, chegar com muletas, chegar em cadeira de rodas. Eu sei que ele sentia muitas dores, mas ele nunca se queixou. Ele nunca disse, mãe, está doendo, mãe, estou sentindo isso, estou sentindo... E houve altos e baixos no tratamento dele, até que se descobriu realmente que era uma leucemia. Ele deu palestra no curso de Emaús, palestra sobre Eucaristia, em que ele já praticamente não ficava de pé. E ele falava que ninguém desconfiava, que ele estava lá gemendo de dor, né? Isso fez, inclusive, tocou, acho que o coração de muita gente, sabe, que fez Emaús na época. A gente sabia que era um sacrifício, mas ele ia dar as palestras dele no Emaús. Quantas vezes eu disse, não, meu filho, não vai, todo mundo vai entender, tu não tens condições. Ele disse, não, mãe, tem. Eu vou, eu quero ir. Mesmo doente, continuou a trabalhar e estudar. Contudo, em virtude da piora do estado de saúde, o Dr. Marcelo somente pôde atuar como promotor de justiça por cerca de 90 dias, tempo suficiente para demonstrar sua acurada consciência profissional. O otimismo que eu mantinha sereno e confiante ante os desafios e o cotidiano do cargo, mantendo sempre seu profundo amor ao ser humano a quem enxergava a imagem do Senhor. Este respeito condicional à humanidade presente de cada pessoa restou evidente na ocasião em que, após obter uma justa condenação para o autor de um delito, fez algo inusitado. Foi em busca do apenado a fim de dar-lhe conselhos, para que dedicasse o tempo que passaria no cárcere a refletir sobre sua vida e principalmente buscar a Deus. Assim foi além do que lhe era exigível, ou seja, mais que justo, foi caridoso, preocupou-se com a alma do próximo, sem olhar tanto para seus erros, mas também sem compactuar com eles ou diminuir-lhe a responsabilidade. Marcelo buscava a perfeição nos seus afazeres, por amor, porque sabia que isto era agradável a Deus. Conseguiu, em meio às suas atividades profissionais, a vida social e a dor, manter a alma contemplativa, a presença de Deus, através do cumprimento heróico de um plano de vida que comportava, dentre outros compromissos, a diária recepção da Eucaristia, a oração do terço e a meditação, bem como a busca periódica da direção espiritual e da confissão. Neste espírito sobreveio a última internação no final de fevereiro de 2008, a qual não pôde mais resistir. E assim, no dia 20 de março de 2008, em uma quinta-feira santa, sendo enterrado na sexta-feira santa. Na missa de sétimo dia, Monsenhor Bianchini, emocionado, aconselhou os presentes a não rezar pelo Marcelo, mas sim a pedir sua intercessão junto a Deus, porque ele era verdadeiramente um santo. Há notícias de graças alcançadas pela intercessão do Marcelo, vindas de diversas cidades e estados do Brasil, bem como de diferentes países. No dia 8 de março de 2020, em um clima de profunda piedade, foi instaurada a sessão solene do Tribunal Eclesiástico para a abertura do processo de beatificação do jovem leigo Marcelo Henrique Câmara. Ao final da Santa Missa, os restos mortais do servo de Deus foram transladados para o túmulo preparado dentro do santuário, para facilitar o acesso à devoção privada dos fiéis. Marcelo Henrique Câmara, presente de Deus para as pessoas que com ele conviveram, para toda a igreja. É um jovem como eu e você, mas um exemplo de vida para ser seguido por nós. Na última semana de vida, Marcelo começou a perder já a consciência, o organismo já estava realmente muito comprometido, muito debilitado. E nos 2 últimos dias em que ele ainda esteve consciente, eu encontrei nos documentos do processo, ali nos seus prontuários, uma informação que me chamou muito a atenção. Ali dizia assim, o paciente rejeitou o medicamento morfina, num determinado horário ali da tarde. 2 dias seguidos havia no prontuário essa informação.
E isso me chamou muito a atenção. Então, eu conversei com a dona Leatrice, com a mãe dele, e ela realmente confirmou. Assim, ele sentia dores muito fortes, dores alucinantes. E mesmo tendo a consciência de que não haveria nenhum problema moral de aceitar, naquele momento, os analgésicos para aliviar o sofrimento, ele foi capaz de fazer esse oferecimento, enquanto ainda estava consciente. Então a gente vê um amor muito grande por Jesus, uma sede muito grande de converter as pessoas, oferecer esse sofrimento pela conversão da sua família, dos seus amigos, pelas vocações da igreja, pelas vocações do Opus Dei. Uma sede muito grande de levar as pessoas até Cristo. Não é possível vida coerente de fé na ausência de uma vida de pacificação interna. Pacificação interna, me parece, passa pela oração. Oração traz paz. Oração traz paz. Por quê? Bom, porque rezar é falar com Deus. Se falas com Deus, Deus não te ensinará outro caminho senão o caminho da paz. E se o escutas e se o consideras, certamente trilharás esse caminho. No dia do enterro, o Sr. Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, na celebração, ele não usou a estola roxa, mas já usou a estola branca, falando claramente para todos os presentes que não rezássemos pelo Marcelo, mas que rezássemos pedindo a intercessão do Marcelo, porque certamente estávamos diante de um santo. Ouçamos a mensagem que Marcelo Câmara, Marcelinho, deixou para nós. Sabe, quando eu penso no grupo, me vem à cabeça a Santíssima Trindade. O nosso Deus não quis ser sozinho. Um Deus, 3 pessoas. Por que nós não vamos optar por essa maneira tão bonita de viver? Viver em grupo. O grupo, portanto, é elemento essencial na nossa vivência cristã. O cristão não é cristão sozinho. O cristão não existe sem a sua comunidade, os seus amigos, aqueles que preservam os mesmos valores. Portanto, não deixe de se engajar num grupo. É muito importante. Amigos, ninguém ama aquilo que não conhece. E o Nosso Senhor é mais ou menos assim. Quando a gente volta de Emaús, a gente volta apaixonado por Ele. E para essa paixão, para esse grande amor continuar para sempre, para perseverarmos, é necessário, portanto, conhecê-lo melhor. A leitura do Evangelho é indispensável nesse sentido. Cada um de nós, portanto, deve se esforçar para, dia após dia, crescer um pouco mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho vivido, o Evangelho de cada dia, não se traduz por outra palavra senão amor. Não se esqueçam, amigos, é preciso fazer com que sempre transpareça o amor do nosso Senhor. E esse amor do nosso Senhor, vocês sabem, não é aquele amor do mundo que sai tão fácil, eu te amo. É o amor do que nos fala São Paulo. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é bondade, é paciência, não se irrita. Portanto, vivamos esse amor do Evangelho. Descobramos através de cada palavra que o nosso Senhor nos legou esse grande amor. E vamos dar ao mundo todo conhecer quão grande era o amor daquele jovem de Nazaré, que tão cedo mesmo, se entregou por cada um de nós, por amor de nós. Vamos lá, galera. O Cristo nos envia. Eis que Ele nos envia. Vivamos esse grande amor, o grande amor das nossas vidas. Paz e bem. Até a próxima, pessoal. Emanuel Sandoval, direto do Colégio para Temer Sementinhas.
E para homenagear Marcelo Câmara, nossa querida Bianca, juntamente com o Manuel, prepararam uma música especial. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. A Associação Marcelo Câmara, através de Maria Zoe, nos enviou uma mensagem especial. Olá, crianças e jovens do Colégio Sementes do Espírito Santo. O meu nome é Maria Zoe, eu faço parte da Associação Marcelo Henrique Câmara e eu tenho hoje uma mensagem muito bacana para trazer para vocês. Vou começar com uma pergunta. Será que algum de vocês algum dia já pensou que tem a vocação, um chamado para ser um santo, uma santa? Pois é, né? Normalmente a gente pensa que os santos são aquelas pessoas que viveram num passado muito distante, ou aquelas pessoas que têm algum poder extraordinário, excepcional, ou ainda pessoas que fizeram grandes obras missionárias. Mas não só. Cada vez mais a gente vem entendendo que as pessoas de vida comum também são chamadas a ser santas, também podem ser santas. Por quê? Porque o principal poder é o poder do amor, é a capacidade de fazer as coisas pequenas, as coisas comuns do nosso dia a dia com um coração grande. Nós vimos que alguns dias atrás o Papa Francisco beatificou um jovem italiano chamado Carlo Acutis. Mas aqui no Brasil, também bem perto de nós temos um jovem que está no caminho da santidade. Ele se chama Marcelo. O processo de beatificação do Marcelo foi aberto esse ano, em março, em Florianópolis. E o que a gente pode aprender com a vida do Marcelo? A gente aprende que a santidade, para a maioria de nós, isso vai está, em ser um filho obediente, em ser um irmão cuidadoso, em ser um neto paciente, em ser um estudante comprometido, em ser um namorado que respeita o outro, a outra, em ser um amigo, uma amiga sincera que busca o bem de verdade do outro, enfim, em ser alguém que tem realmente Jesus como seu principal amigo e que por isso tem o seu coração aberto para o mundo, aberto para os outros à sua volta. E nem até o sofrimento e a doença
nesse caminho da santidade, podem servir para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que a gente aprende com a vida do Marcelo. Pessoas de vários lugares do Brasil e também de vários países, de outros países, já conhecem a vida do Marcelo. Então eu convido vocês também a conhecerem um pouco mais a trajetória desse servo de Deus brasileiro, né, para entender como que ele se tornou assim tão amigo de Jesus. Que ele interceda por essa escola, pelos seus dirigentes, pelos professores e por cada um de vocês, para que possam de verdade se tornar sementes do Espírito Santo nesse mundo, no mundo de hoje. Agora vamos à revelação da charada e ao sorteio dos internautas que a desvendaram. Giovana, como são chamadas as lindas histórias contadas por Jesus para nos ensinar sobre seu reino? Parábolas. Ao final, os sorteados constarão na página do Facebook do colégio. Os sorteados devem procurar durante a semana a secretaria do colégio para retirarem seus brindes. Chegamos ao fim, pessoal, dessa terceira edição da TV Sementinhas. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações para não perderem mais nenhum vídeo. Agradecemos a todos. Deus os abençoe. Tenham uma boa noite. Thank you.